E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos agora aqui para a nossa próxima aula. Essa vai ser a nossa aula de número 15. Na última aula a gente começou a conhecer aqui a nossa bandeja padrão, as ferramentas que a gente vai dispor e trabalhar com elas aqui importantes durante todo o nosso processo de modelagem dos projetos no SketchUp. E na última aula a gente viu um pouco as informações sobre as informações de entidade, informações sobre a barra de materiais e a nossa como criar etiquetas, né? Aqui no caso, a gente tem umas etiquetas, vou apagar dessa aula. E a gente viu na última aula para que a gente consegue trabalhar as etiquetas. E lembrando assim, pessoal, no momento eu estou apresentando o programa e as ferramentas para vocês irem se familiarizando, conhecendo o que tem no SketchUp, as ferramentas que são importantes, que a gente mais vai utilizar, tá? Não é um beabá, mas é um beabá que você vai entender o conceito e depois, mais para frente, a gente vai pegar as partes mais avançadas de cada ferramenta, ok? Então, nessa aula, a gente vai começar a entender aqui, depois de etiquetas, a gente vai conhecer a nossa barra de estilos e nossa barra de sombras, tá? Talvez as cenas. E vamos ver aqui como é que a gente vai trabalhar nessa aula para ela não ficar muito longa, ok? Mas assim, nossa barrinha de agora vai ser a nossa barra de ferramenta de estilos. O que vai ser a barra de ferramentas de estilos? Quando você começa a abrir um projeto lá no SketchUp, você vai abrir um arquivo novo, do zero, né? Então, você vai ter essa situação. Então, a gente vem para essa situação. Abrir aqui um arquivo novo e a gente já tem aqui, como eu expliquei no começo do curso, a gente tem as ferramentas a gente tem os estilos, simples arquitetura e nossa unidade de medidas, metros, centímetros, milímetros, ok? Aqui você vai ter os últimos arquivos abertos, ok? Quando você escolhe um estilo, você vai dar o primeiro clique e o Sketch vai abrir para você, tá? Nesse estilo. Então a gente tem unidade de medidas trabalhando em metros, que a gente escolheu, e temos um estilo aqui com piso cinza e o céu ali como se fosse o nosso horizonte azul, ok? Então, basicamente você escolhe seu primeiro estilo ali padrão do Sketch, tá? Ele vai abrir para você e você vai começar a modelar. E aí a gente vem para nossa aula aqui. Eu estou com o estilo aberto, e aí como é que vai funcionar essa questão dos estilos? Basicamente, ele vai ser para você modificar essa questão da viewport aqui, tá? Nossa área, ó. Aqui eu já escolhi um estilo. Você clicando pela primeira vez, só uma dica. Talvez você não tenha aberto ainda essa ferramenta, e aí ele não vai estar aparecendo isso daqui, mas aí você pode vir aqui nessa setinha, tá? Para escolher estilos os padrões do seu estilo, e você simplesmente clica em uma, vai estar fechado. A partir do momento que você for abrindo, clicando aqui nos estilos, eles vão abrindo essa ferramenta, ele vai abrindo essa ferramenta de acordo com vocês estão vendo a minha aqui. Caso você não tenha aberto ela nenhuma vez. Se você já tiver aberto, ela vai estar normal, como está aqui o meu, ok? Então, o que vai ser os estilos? Primeira dica que eu dou para vocês. Eu utilizo os estilos para uma situação sempre, tá? Eu venho aqui, quando eu começo a modelar, eu venho aqui, escolho em estilos padrão, e venho aqui e escolho esse estilo de documentação de construção, que ele fica assim, ó, ele fica todo branco. Então, quando você tiver um projeto, um desenho no Sketch, que você for fazer uma imagem, for fazer um sketch daqui direto do programa e fazer uma medida, você não vai ter aquele fundo azul, a não ser que você queira, né, que apareça o céu ali azul no seu sketch, mas você vai ter uma tela em branco, e aí isso facilita para você imprimir um projeto mais técnico, uma imagem mais técnica, se for uma planta, um corte, e também vai te economizar tinta na hora de impressão. Tá? Você não vai imprimir aquele chão cinza, aquele céu azul, só porque o estilo do sketch vai estar dessa forma aqui. Tá? Então você pode estar utilizando aqui os estilos, mas eu já começo dessa forma, pessoal. Abriu o seu arquivo no Sketch, vai começar a modelar, já vem aqui no estilos, eu escolho o estilo todo branco, e aí eu venho aqui, ó, em editar, tá? E venho nessa ferramenta aqui, ó, configuração de arestas, e vou pegar e vou tirar esses perfis aqui, ó. Eu vou deixar apenas o arestas, tá? Habilitado. E aí assim eu começo a modelar, ok? É uma dica que eu dou. Vou mostrar para vocês a diferença. Então,
Selecionar, eu posso escolher o tipo do estilo, e editar, eu vou mostrar para vocês aqui o que ela pode estar ajudando a gente nessa questão a princípio. Depois eu vou explicar melhor essa ferramenta. A gente tem aqui essas coisas mais avançadas, tá? Vou dar uma aula só de estilos, o que a gente pode estar fazendo aqui mais lá para frente, mas aqui com isso aqui você já consegue entender bem e consegue ir aí aprendendo e vendo para que serve. Então eu vou voltar aqui numa cena. Eu fiz um sketch aqui uma modelagem aqui só para a gente ter uma noção, tá? Do que o estilo vai estar modificando. Então, digamos aqui, ó, se eu fosse imprimir essa cena e mostrar para o cliente e for imprimir para fazer a cena para imprimir, eu vou imprimir aqui, ó, muita tinta verde desnecessária, e o céu aqui também não vai estar, né? Vai estar só me limitando aqui a linha do horizonte. Então isso aqui vai poder, você quer mostrar aqui as texturas, ok, mas não preciso mostrar esse verde, esse azul todo, tá? Então, se eu viesse aqui nos meus estilos, eu colocaria dessa forma, todo branco, e aí eu venho aqui em editar, e o que acontece quando eu tiro esse perfil e esse tracejado? Notem aqui as espessuras das minhas linhas do desenho, tá? Então eu vou tirar aqui, ó, perfis, e olha como é que já ficou um desenho mais limpo, com uma linha mais retilínea, uma coisa mais certa, sem serrilhado, porque eu tirei esses perfis. Então é como se ele desse uma suavizada. Olha só como fica melhor. Vou voltar aos perfis. Olha lá. Ele dá uma suavizada nas linhas. Isso também ajuda, pessoal, na sua movimentação durante o fluxo de trabalho do programa. Ele reduz o peso aí, digamos, do seu desenho, tá? Então, para trabalhar com isso daqui, ele já ajuda bastante quem tem um computador aí que não tem tanta potência, ok? Então, eu faço dessa forma, venho aqui, escolho o meu perfil em branco, ok? Já que o foco do meu projeto seria mostrar essa cena aqui, então venho aqui, deixo no perfil todo branco, estilos padrão, e escolho aqui estilo de documentação de construção, venho em editar, desabilito, ok? E aí eu vou ter minha cena. Eu tenho uma cena aqui que eu vou explicar para vocês. Eu atualizo, que é para ele ficar nessa posição. Então, na outra cena ele estava com esse estilo habilitado. Nessa cena ele já vai vir para esse estilo aqui habilitado. Ok? Então, basicamente, a ferramenta de estilos, você vai vir aqui e vai poder... eu quero fazer um sketch desse desenho. Você pode mostrar, ó, o estilo, ele muda para você aqui os padrões do projeto. Ó. Tá ok? Então treinem aí, dê uma olhada, né? Quais que vocês gostariam. A gente tem aqui arestas desenhadas, que pode parecer um croquis, ó, feito à mão, onde você vai tendo aqui vários estilos. A gente pode estar utilizando eles para fazer isso, tá? Às vezes a gente quer fazer uma apresentação mais artística, tá? E aí fica a escolha aqui, ó, nós temos o sketch com várias situações. Eu posso vir aqui e editar. Notem que cada estilo que você tem aqui, quando você vem editar, ele te proporciona fazer ele te proporciona fazer uns ajustes. Então, a extensão aqui eu posso diminuir para 1, e aqui posso diminuir para 1, para ele ficar um pouco mais, ó, entendeu? Profundidade. Se eu tirar esta, some tudo. Então, cada estilo desse daqui, ó, posso fazer cada situação dessa. Você vindo em editar, você tem uma diferença de configuração, ok? Então, basicamente, eu vou deixar aqui, ó, se eu quisesse um croquis desse projeto, posso vir aqui, tem mais, ó, conjunto de cores, posso fazer outra situação, ó, um pouco mais sketchbook, né? Então, estilos é para isso. Você vai estar modificando, aqui no caso ele modificou a cor do meu projeto, não é isso que eu vou querer. Aqui ele está modificando, ó, então não é isso que eu vou querer, ok? Então, você vai conhecendo e vai vendo aí as ferramentas, o que a ferramenta proporciona para vocês. Ó, o modelo de foto, eu venho aqui como se fosse... Então, isso daqui pode ser interessante, de acordo com o que você tenha em mente de apresentar o seu projeto, tá? Então, a parte de estilos é isso daqui. Vou voltar aqui para o meu estilo que eu escolhi, com ele branco, tá? Aqui vou deixar ele em conjunto estilos padrão, ele todo branco, ok? E já salvei ali minha cena e vejam a diferença. Olha lá, aqui e aqui. Então, basicamente estilos, a gente vai trabalhar essas duas situações sempre, tá? Vai começar a projetar, modelar, vem aqui no Sketch, vem aqui na barra de estilos
já muda para esse estilo aqui. Ou se você também quiser mudar para esse aqui, mas eu quero que apareça, às vezes você está com muita coisa desenhada, tem um muro e não vai aparecer esse verde, ok, eu quero o céu azul, ok, ó, posso escolher outro céu azul. Digamos que eu tivesse aqui, só um exemplo, tá? Eu não tivesse com o meu projeto flutuando na linha do horizonte, digamos assim. Então, eu vou vir aqui, eu tenho uma área maior de... Ó, vou só fazer aqui para a gente ver rapidinho. Eu tenho uma área maior de piso, né? E aí eu tenho um muro. Posso ter um muro aqui nesse projeto. Os 2,5 metros. Pode ser que eu tenha um muro nesse projeto. E aí quando você for fazer a cena, o que vai acontecer? Ó, já não vai aparecer aquela linha do horizonte. Já é interessante, ó, eu tenho um céu mais azulado para fazer uma amostra para o cliente. Aí você pode estar escolhendo esse estilo com céu azul, né? E já tirar perfis e arestas e ó, já tem um novo estilo aqui, ó. Tá ok? Então, é assim que funciona. E essa parte das arestas é muito importante. Então anotem essa parte aí. Vai começar a modelar? Escolher o estilo? Sempre deixa só arestas ativadas, desabilita perfis esses tracejados, que é para você ter uma cena mais leve, uma modelagem mais leve, e na hora de fazer a imagem fica mais nítido, não fica aquele monte de linha grossa, mais escura, tá ok? É como se você tivesse aí na mão, tirando de uma grafite 0.9 para uma grafite 0.3, digamos assim, a espessura das linhas, tá bom, pessoal? Então essa aqui é a parte de estilos. Tem mais coisas aqui que a gente vai ver mais lá para frente, mas a princípio conheçam a ferramenta e já atentem para essa parte dos perfis e arestas. Passando para cá, a gente vai ter sombras, aonde a gente já tem essa barrinha de sombra aqui que a gente consegue entender o projeto, tá bom, pessoal? Então como é que vai funcionar? Eu posso simplesmente vir na barrinha que já fica aqui e eu tenho dois controles. Eu tenho meu controle do sol, que eu preciso habilitar ele aqui, ó, ok? Habilitei ele aqui, eu tenho essa barra, que é a laranja com vermelho, se você colocar aqui, ó, data, altera a data para alterar as sombras, então você tem aqui o sol de acordo com os meses do ano, ó, janeiro, fevereiro, março, olha como vai mudando a minha sombra aí no projeto, tá? Aqui, ó, junho, julho, agosto, então, e aqui eu tenho o horário da minha sombra no meu sol, no meu terreno. Então aqui às 6h20 ele nasceu, vem, ó, ele vai nascendo para esse lado e à medida que ele vai vindo, meio-dia ele está em cima do meu projeto e aí ele vai passando para cá às 6 horas da tarde até ele ficar noite. Então noite aqui, tá? Manhã aqui, noite aqui, aqui meio-dia. Basicamente a gente controla as sombras por isso daqui. Mas vocês estão vendo, ó, que eu tenho um projeto que ele está abaixo da minha linha aqui, conforme fui baixando os níveis. E ele me dá essa situação. Então o que eu preciso fazer? Eu venho aqui e vou levantar, tá, o meu projeto para o nível da linha aqui, ó, do meu eixo, ok? Vou até colocar ele mais para cá, ó, vou colocar ele mais para cá e vou atualizar essa cena. Então vou deixar aqui como estava naquela hora e vou já vir aqui e atualizar essa cena para continuar aqui quando eu voltar. Então, basicamente, a gente tem essa ferramenta com esse controle aqui. E aqui na barra de ferramentas da bandeja padrão, nas sombras, a gente já tem um pouco mais de funções com relação à câmera, ou à sombra, que eu vou estar fazendo uma aula mais específica, bem mais detalhada, de como você realmente pode fazer um estudo mais aproximado da realidade com o seu projeto, sabendo onde está o seu projeto com relação ao norte, e a gente utilizando essas UTCs aqui, que são as regiões, né, o sol de acordo com cada região. Então, basicamente, a gente tem aqui o mesmo controle de sol, o mesmo controle de meses do ano, tá? Onde a gente pode controlar o horário, pode controlar a data, tá? E aqui a gente tem, se você quiser essa sombra um pouco mais clara, um pouco mais escura, ó, você pode clarear aqui o claro da sombra ou pode clarear o escuro da sombra. Você pode controlar isso aqui no seu projeto, ok? Aqui a gente tem, ó, se eu quiser tirar no solo, se eu quiser tirar em faces, tá? A gente pode dar as arestas. Então, basicamente, vai ser isso daqui. Barra de ferramentas de sombra. A gente vai ter esses controles. E a gente vai ter uma aula mais avançada depois
sobre a parte de como fazer o estudo de insolação de fato para o seu projeto. A gente tendo a planta ali com o norte certinho, escolhendo a UTC de cada região. Vou explicar para vocês isso daí, tá ok? Então, essa aqui é a barra de ferramentas de sombra, tanto aqui no nosso modo dela mais simplificado, que já fica aqui nas nossas barras de ferramenta padrão do Sketch, e a gente tem aqui ela, digamos, mais avançada na barra de ferramentas aqui na bandeja padrão. Agora, eu criei cenas. Como é que vai funcionar essa questão de cenas, pessoal? Então, vamos lá. Na barrinha de cenas, eu vou ter aqui as cenas que eu já criei nesse projeto, ok? E a gente vai começar a entender. O que é a cena? Eu vou simplesmente pegar todas, tá? E vou deletar para a gente começar a fazer do zero. Então, a partir do momento que eu deletei, ó, vou deletar essas aqui também, e o Sketch já me deixou sem nenhuma cena. Então, o que eu preciso fazer? Para que a gente vai sempre estar utilizando cenas? As cenas, elas servem para a gente fazer as imagens que a gente vai querer, tá? Ela vai servir para a gente colocar a imagem que a gente quer ali para o render, mostrar o que a gente quer fazer, vender o nosso projeto, e ela também serve para a gente se organizar durante o processo de modelagem, tá? Então, por exemplo, eu estou modelando aqui e eu não quero toda hora ter que ficar vindo aqui para frente ou aqui para o lado ou sei lá, no meu projeto. Eu quero simplesmente vir, já deixar nessa cena aqui, para quando acontecer qualquer coisa, ó, vou deixar essa cena aqui, vou criar uma cena. Então eu venho aqui na barra de ferramentas cenas e tenho acesso à ferramenta de adicionar cena, que é o maisinho, e vou clicar nela. A partir do momento que eu cliquei, eu girei uma cena aqui, ó. Essa cena foi a que eu criei. Então eu posso fazer depois qualquer coisa no meu projeto e aí, me perdi, aconteceu alguma coisa aqui, eu volto para minha cena e ela já me centraliza. Às vezes eu estou querendo trabalhar bem aqui e você quer um específico, quero criar uma cena, tá? A princípio eu criei aqui para quê? Para quando eu estiver me posicionando, ó, às vezes eu vou ter um muro, alguma coisa que me atrapalha, eu me perco no projeto, eu já clico aqui na cena e ela volta aqui para mim, tá ok? Então basicamente a gente organiza o projeto com cenas. Se eu quiser vender essa fachada, eu vou vender essa fachada. Notem que a partir do momento que eu apaguei minhas cenas, o meu estilo voltou ao normal. Então eu já vou vir aqui de novo, ó, e vou lá no estilos, selecionar o estilo que eu quero. Vou deixar esse azulzinho, né? Vou selecionar esse aqui que é o que eu quero. Deixar esse aqui. E aí eu já vou aqui no editar novamente, ó, perfis e tracejados. E aí o que eu fiz? Eu criei a cena. Eu fiz esses ajustes, eu preciso vir aqui na minha cena, eu clico com o botão direito, ou ela vai aparecer aqui, ou ela vai aparecer aqui. Então eu posso clicar com o botão direito aqui e, por exemplo, eu modifiquei os meus estilos, né? Meus estilos, deixei apenas habilitado arestas novamente. Então eu venho aqui, ó, atualizo a cena, ok, pessoal? Atualizar e atualizar, atualizar tudo. Por quê? Quando eu voltar para cá, ó, ele vai ficar com as arestas grossas de novo e tal, porque não tinha feito isso. Mas nessa daqui que eu já fiz a minha cena e atualizei, eu preciso atualizar, tá? Então, quando você começar a trabalhar com cenas, já se atentem a isso. Você fez qualquer modificação nessa questão dessa cena, ó, vou fazer uma modificação aqui, ó, vou vir novamente, escolher aqui o meu estilos e vou tirar perfis e tracejados. Eu fiz essa modificação. Se eu voltar aqui para essa cena e depois voltar para essa cena de novo, ele não vai ter salvo. Por quê? Porque a cena, quando foi criada inicialmente, ela foi criada dessa forma. Então a cena ela sempre precisa ser atualizada para quando você fizer alguma alteração, para quando você clicar nela, voltar já dentro daquela atualização. Então o que eu faço? Eu venho aqui, perfis, tracejados, tirei. Quero que fique dessa forma? Eu venho aqui na cena 2, clico com o botão direito e atualizo. Pode ser aqui, tá? Ou pode ser aqui. Não tem problema. A questão é lembrar de atualizar a cena, ok? Feito isso, agora ó, eu posso vir para cá. Ele está com as minhas arestas mais fininhas, está com um negócio mais bem apresentado e mais leve. Aqui também, ó, mais fininha, ok? Então, as cenas, elas servem para isso. Então, se eu quiser vender o projeto desse lado, eu venho aqui, enquadro ele aqui na minha cena e crio uma cena. Ó. Basta eu clicar com o botão direito nessa última cena que eu tenho aqui, ou eu vir aqui e adicionar mais uma cena, ok?
Então, ele vai fazer essa confusão. Ó, cena 1, cena 2, cena 3. Eu preciso aqui, ó, segurar ela aqui, tá? E colocar, deixa eu atualizar aqui. Aqui eu atualizo todas. Então, basicamente, pessoal, é isso. Eu vou vir aqui, vou tirar essa cena, tá? Porque ela ficou a 3 no meio da 2. Mas isso com o tempo você vai se... Ó, quando eu tirar ela volta para aquela lá. Então, eu vou pegar aqui novamente. Vou centralizar o meu projeto aqui. Quero mostrar essa vista para o cliente. Um exemplo. E aí eu crio uma cena aqui, ó. Partida 2. Eu clico com o botão direito do mouse em cima dela. Tá? Não é com o botão esquerdo, porque se você clicar com o botão esquerdo, vai voltar para essa cena. Então, clico com o botão direito e aí eu venho aqui em adicionar. E aí eu crio uma nova cena. Uma cena, cena 2, cena 3. Então, eu vou ter a cena 1, a cena 2, que seria aqui. Eu posso pegar essa cena e fazer esse ângulo aqui do meu projeto. Ó. Posso fazer esse ângulo aqui do meu projeto. Tá ok? E atualizo. Ó. Mexi na cena, atualiza. Então agora eu tenho a cena 1, frontal, a cena 2 com essa lateral do projeto e a cena 3 com essa lateral do projeto. E pronto, me organizei e eu tenho todas as vezes. Se eu tiver alguma modificação no projeto, se eu precisei, sei lá, diminuir uma porta ou trazer esse vaso aqui para frente, por exemplo, tá? Botar o vaso aqui na ponta. Mexeu aqui, olha lá. Vai estar sempre nas cenas agora. Então, posso fazer a cena com o vaso ali, antes como estava com o cliente, e não tem mais aqui, mas a cena continua. Então as cenas vão servir para vocês se organizarem, as cenas vão servir para a gente mostrar o que a gente quer do projeto, salvar ali para ficar sempre aquela cena, tá? E isso é muito importante no nosso processo de organização do projeto. Às vezes eu quero vir aqui e mostrar a planta baixa desse projeto, um exemplo, tá? Vou fazer um corte aqui, só para vocês, vou dar essa aula de corte mais lá para frente, mas só para vocês terem uma ideia. Então eu vou querer mostrar aqui a planta baixa desse projeto para o cliente. Eu vou criar uma cena aqui, dessa parte do projeto. Ok? Ó, posso vir aqui em câmera, vou fazer tudo isso aqui, eu vou explicar para vocês. Peguei uma cena em planta baixa aqui para o cliente, tá? E aí o que eu faço? Adiciono aqui, ó. Pronto. Como eu mexi no projeto inteiro e fiz uma cena, ela vai salvar essa cena para mim dessa forma, tá ok? Então, aqui não está configurado direito, mas não é o contexto da aula. Só para vocês entenderem. Então aqui agora eu consigo mostrar para o cliente minhas esquadrias, consigo mostrar aqui a parte da planta baixa desse terreno, desse projeto. Mas se eu clicar na cena 1, olha o que vai acontecer. Ele volta para mim, bonitinho, cena 2. Então a cena ela vai ficar salva de acordo com aquilo que a gente deixou nela. Aqui, ó, eu fiz o corte, botei ela nessa vista, ela volta para cá. Ok? Então serve para a gente se organizar. Se eu quisesse um outro corte desse projeto, vou fazer um outro corte aqui. O cliente vendo aqui melhor um exemplo, tá? Aí eu faço aqui o corte. Olha só, vou mostrar aqui para o cliente. Esse aqui é o meu corte. Vou colocar aqui numa perspectiva. Olha só. Esse aqui é o meu corte, ok? Então posso deixar dessa forma. Minha planta cortada. Depois a gente pode melhorar isso daqui. Eu vou mostrar para vocês quando a gente for ter aula de cortes, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo fechar, porque ele fica pretinho aqui, essa parte. É aqui e aqui, pronto. Então agora eu posso vir aqui. Não se preocupe que a gente vai ter essa aula, tá? Ó, fiz o meu corte e eu mostro certinho aqui o que é forro, o que é a parte da viga, o que vem aqui da platibanda, dava para ter, né? Então aqui eu já tenho um corte. Eu quero essa cena do corte pronta, eu crio aqui, ó, adicionar. E aí o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e clicar com o botão direito nela e renomear. Então aqui eu tenho, ó, corte, né? Aqui eu posso vir novamente e renomear planta baixa. Ok? Aqui planta baixa. Aqui eu posso colocar vista 1, vista frontal, vista lateral e assim você se organiza. Então, quando eu for mostrar o projeto para o cliente, eu tenho a minha cena frontal, a minha cena desse lado, a minha cena do outro lado, eu tenho uma planta baixa, eu tenho um corte e olha só como fica a questão do projeto
na rapidez. Então eu volto para essa cena, se eu for querer fazer um corte aqui, né? Pega esse corte, faço para cá, a gente vai ver. Ó, tiro esses perfis aqui, as linhas de corte aparecendo. Acho aqui com a minha ferramenta que eu já expliquei para vocês, ó, de exibições, eu vou achando o ângulo que eu quero do meu projeto, né? Qual a exibição que eu quero desse projeto. Então eu quero mostrar aquela linha de corte. Eu venho aqui nessa exibição da casinha aqui, ó, da direita, vai aparecer o corte, eu coloco aqui na minha perspectiva e ó, na minha câmera de projeção paralela, e agora eu tenho um corte aqui desse lado, e eu posso colocar aqui, ó, adicionar e renomear como corte B, digamos assim, tá? Então que eu tenho um corte A, vou dar aula de corte para vocês, vai ter uma aula de corte bem legal, a gente vai ver isso de novo, como organizar e como fazer certinho, mas só para vocês terem uma ideia como a gente pode estar trabalhando e para que servem as cenas, tá, pessoal? Então agora a gente tem uma vista frontal, uma vista lateral, uma vista em planta aqui, ó, corte e corte. E eu posso fazer essas imagens e tirar elas daqui do sketch. Fazendo elas, eu vou ensinar para vocês como é que a gente gera uma imagem daqui para mandar um JPG, tá? E então, pessoal, treinem essa parte. Essa é uma explicação rápida, mas que já dá para você ter uma ideia bem boa do que é a ferramenta. A gente vai ter aulas mais avançadas, como está trabalhando elas, mais coisas que elas podem fazer, tá? Mas basicamente vai ser isso daqui. Então a gente já viu os estilos, as sombras, as cenas, tá? Essa parte de estrutura, essa parte de suavizar arestas, eu vou mostrar para vocês no decorrer. Essa parte de estrutura é bem mais lá para frente, mais avançado, mas não é uma coisa de 7 cabeças, mas ajuda muito, principalmente quando a gente for trabalhar na parte do SketchUp Layout. Quem tiver interesse, eu vou estar postando depois aqui para vocês algumas aulas de layout, para vocês conhecerem o programa. É muito bom para a gente que trabalha com parte de design, arquitetura, design de interiores. Ele ajuda muito. Ele é meio como se fosse um BIM dentro do SketchUp, tá, pessoal? É um Revit que o SketchUp deixa a gente trabalhar aí, organizando, você fazendo a modelagem da maneira correta, tendo essas organizações de cenas, de câmeras, de corte, você faz uma apresentação de projeto muito boa, utilizando apenas o SketchUp. Tá ok? Projetos técnicos, projetos para aprovação na prefeitura, projetos muito mais detalhados e muito mais humanizados, tá? Então, treine essa parte, entendam essas ferramentas, e a gente já vai começar a ver agora a parte de cortes, a parte de grupos e blocos, componentes. Nas próximas aulas aí o negócio começa a ficar mais legal. Quando a gente tiver essa noção, tá, de tudo que o Sketch faz no passo a passo, aí a gente vai fazer um exercício bem legal. Vou trazer uma planta baixa e vou mostrar para vocês como que a gente faz do zero, utilizando todas as ferramentas que a gente está vendo durante o curso, e a gente vai cada vez mais evoluindo para coisas mais avançadas. Tá ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Curtam aí o canal, curtam essa aula, divulguem para quem vocês acharem que vale a pena ver esse curso. Compartilhem, se inscrevam no canal para quando eu estar postando as próximas aulas você ser avisado, tá? Ajuda muito a gente aqui no canal. E eu espero que, de fato, vocês estejam gostando do curso. Dá um feedback, responde aí na aula o que vocês acharam, que para a gente é muito importante. E por aqui fica essa aula, e muito obrigado, até a nossa próxima aula.